E você comenta que assim, essa linguagem neutra, essa pauta às vezes do racismo, da igualdade de gênero, dessas supostas fake news, eles não são um problema real assim do mundo, né? Você até chama isso de uma geração histérica, né? Você fala, pô, Sim. essa geração histérica, elas ficam utilizando sobre essas pautas e não é realmente o problema, né? Então qual que é o problema? Eles estão ignorando os problemas Não, do veja mundo? bem, não é, talvez eu tenha até me expressado mal. Não acho que não seja um problema. Claro que existe racismo pontualmente no Brasil, para dar um exemplo. Não é uma coisa estruturante da sociedade inteira, senão o país não seria miscigenado. Mas a galera tá preocupada com linguagem neutra. É claro que pessoas existem, transexuais, que têm transfobia, que têm homofobia. O problema é o exagero caricatural que se coloca para criminalizar toda a sociedade. Existe racismo no Brasil, então ele é estrutural, está permeado em todas as relações humanas. Existe homofobia, então todas as pessoas são homofóbicas. A mesma coisa que falar, existe assassinato no Brasil, então todos são responsáveis pelo assassinato de todo mundo. Você tira a culpa individual e coletiviza, estabelece uma cultura de criminalidade, e aí você pode eliminar quem é o seu inimigo social, cultural e político. E aí, completando a sua questão, a gente, por exemplo, está vivendo uma guerra. Uma guerra concreta de países que não estão nem aí para essas pautas identitárias, histéricas, exageradas e caricatas, como elas são colocadas, como Rússia e China, que querem simplesmente solapar valores essenciais, históricos da humanidade, como a democracia, a liberdade de expressão. E aí eles invadem lá. E o que acontece com o Ocidente? O Ocidente, com essas pautas de racismo, falso nazismo, transgênero, banheiro, linguagem não binária, esses ecohisterismos que sempre vão apontar para o fim do mundo, que há 40 anos não acontece nada do que eles preveem. Você cria uma indústria de energia limpa, aí a Rússia domina a Europa pelo fornecimento de gás, e eles não estão nem aí para esse negócio, com esse papo de ecochatismo. Ou seja, eles vão dominando o Ocidente, que vai se enfraquecendo por dentro e perdendo os próprios valores libertários, por exemplo, pessoas que são presas nas ruas, pessoas que são tolhidas do protesto no Canadá. O Ocidente todo hoje está decadente por causa dessas pautas que fragmentam a sociedade ocidental, essas pautas caricatas que fragmentam a sociedade ocidental por dentro e deixam a sociedade ocidental, o Ocidente, à mercê de um inimigo real, de ditaduras que querem, estão cagando e andando para a democracia, cagando e andando para a liberdade de expressão e querem dominar o mundo. Acho que nem precisa ir muito longe, né, Adriles? A gente viu isso, inclusive, na pandemia aqui, de igrejas sendo fechadas, comércio sendo fechado, né? Não precisa ir lá para a Rússia, para a Ucrânia agora, porque isso também está acontecendo aqui e a galera, às vezes, não está agindo na normalidade, né, e pensando só nesses outros pormenores, né? Pois é, mas é isso que é assustador, Arthur. É quando eu estou falando de ditaduras da Rússia e da China que querem dominar o mundo e impor uma agenda totalitária. Mas as ditaduras daqui, inclusive. É isso que eu ia falar. Quando o Ocidente, eles podem dizer assim, de maneira... O Talibã, o chefe do Talibã, riu, porque o chefe do Talibã está no Twitter. O Donald Trump não está no Twitter. Quem que é pior para a sociedade? O Donald Trump ou o chefe do Talibã? O Donald Trump, que negou que tenha feito e não fez realmente um discurso incisivo de invasão totalitária ao Capitólio, ou o chefe do Talibã, que massacra mulheres, não deixa mulheres estudarem, mata mulheres porque elas querem ascenderem socialmente, intelectualmente. Existe uma contradição muito grande aí. E aí, quando você vê que os valores ocidentais de democracia e liberdade, quando pessoas são cerceadas do direito de ir e vir, do direito de trabalho, direitos constitucionalmente lavrados na Constituição brasileira, por exemplo, o sujeito é livre para trabalhar, para não ter que depender exclusivamente do Estado, para empreender, para colher o fruto do seu trabalho, ou seja, um valor liberal clássico, inamovível, um valor absolutamente incontestável. Quando esses valores incontestáveis são colocados em jogo por falsa segurança sanitária em relação ao isolamento social, que deixava transporte cheio, que as pessoas contaminavam as pessoas dentro de casa, e que esse isolamento social foi contestado pela própria Voz da Ciência, pelo Instituto John Hopkins, e as pessoas esquecem que várias vezes voltava, né? Que estão sendo tolhidas na sua liberdade mais simples, liberdade de se expressar, liberdade de contestar um tipo de vacinação que pode ter algum tipo de sintoma colateral lá na frente, não quer dizer que você seja contra a vacina, de contestar o isolamento social, de querer garantir os seus direitos de trabalho, não ter que depender do Estado. Quando isso tudo é contestado em nome de uma falsa segurança sanitária, você cria exatamente uma ditadura subliminar do judiciário, que tolhe os poderes do presidente. Então, assim, a própria sociedade ocidental, a própria sociedade brasileira
já cria exatamente um monstrengo de autoritarismo dentro de si. Então, como é que eles vão querer contestar uma ditadura russa? Eles vão chegar para lá e falar, e a ditadura de vocês? A gente permite que a nossa população trabalhe, vocês sequer deixam as pessoas trabalharem. Ou seja, o Ocidente enfraquecido por essas próprias pautas identitárias, malucas, sanitárias, que querem fazer um controle da população em nome de um bem-estar social que nunca chega. Mais próximo do que isso é o comunismo. Enfim.